Quem tem razão? Acho que é a primeira vez que eu chamo de professora Inhas, a professora Juliana está aqui. Juliana, seja bem-vinda. Vou começar com o deputado, o general Peternelli, está conosco aqui dentro do estúdio. General, a pergunta é muito clara. A apresentação foi feita, o que o mercado imaginava de extrateto, ou seja, de fura-teto, foi muito além, até porque está querendo tirar 175 bi do teto por 4 anos. Aliás, a data é indefinida, mas óbvio que esse governo está preocupado com os 4 anos dele. O senhor acha que a Câmara vai aprovar isso aí, o Congresso vai aprovar isso, ou vai defender o Brasil em relação a esse fura-teto da atual equipe de transição? Acho, Piotr, e aos demais que estão participando, meus amigos, é uma satisfação estarmos discutindo esse problema. Acho que o Congresso Nacional será responsável nesse aspecto do teto de gasto, da responsabilidade fiscal. Nós, desde o governo Temer, vemos controlando, em 17 gastamos, além do que arrecadamos, 124, depois em 18 nós gastamos 120 e quando nós tivemos 19 gastamos menos 95, viemos diminuindo. 20 tivemos a pandemia e gastamos além 743 bilhões. Depois, o ano passado, trouxemos para 35, que já foi uma margem boa. Nesse ano, estamos em 33, tem mais esse quarto trimestre, vamos para menos 46. E nós não podemos ir além. É sempre bom lembrar que o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, corresponde mais ou menos a 105 bilhões a R$400. Para passar para 600, você precisa de um aumento de 50%, ou seja, em torno de 52 bilhões. Sim. Esse aumento, eu acredito que é válido. O orçamento do ano que vem, que teria um gasto, além do que se arrecada, de 63 bilhões, a crescer 50, pelo momento, é válido. Além disso, não acho que contribui para o nosso país. Juliana, vamos lá. Esses 52 bi a mais, até para manter o Auxílio Brasil, ou agora Bolsa Família, no valor de R$600, isso estava precificado já, porque os dois candidatos estavam falando disso na campanha do segundo turno. Então, ganhasse quem ganhasse, bom, isso estava, digamos, aceito, era razoável, porque é um esforço em relação à questão social. Agora, o governo de transição chega com 175 bi, aumenta, tira tudo do teto, sobra dinheiro, não explica o que vai fazer com o que já estava previsto lá dentro. Bom, aí já não funciona, né? É isso aí, Piotr. Boa tarde a todo mundo. Realmente é uma situação bem delicada, né? A gente está falando de um país que tem um histórico de dívida pública que já não é baixo, né? De um país que tem aí seus limites, né? A gente tem variáveis que são importantes para explicar essa conjuntura atual, taxa de juros muito elevada, uma delicadeza ainda, uma economia ainda muito frágil, né? Querendo ou não, é uma economia que, como o general bem mencionou, avançou, mas ainda deixa um tanto aí de lição de casa em cima da mesa. O que a gente vê agora nesse governo de transição é uma tentativa, óbvio, de inflar os gastos sociais. Como você mesmo mencionou, já estava precificado, mas a gente está falando de um rombo bem elevado. Sim. E a pergunta é de onde é que vai sair o dinheiro para isso, né? De onde é que a gente vai tirar o recurso para conseguir pagar tanta coisa, evitando um grande aumento de dívida pública que a gente sabe que bate mais forte, inclusive nas pessoas que hoje vão ser assistidas por essas políticas sociais que precisam ser feitas. Acho que isso é inegável. Acho que o que a gente questiona muito é o como essa política vai ser feita. Tá, mas se a gente começa a ter, como a Juliana fez menção, você começa a descontrolar tudo e você tem aumento de inflação, risco país gigantesco, esses R$600 vão valer cada vez menos. Ou seja, a lógica está muito clara de que descontrole fiscal pune sobretudo o mais pobre, o mais necessitado do país. Deputado Felipe Barros, seja bem-vindo uma vez mais. Por que o senhor acha que chegou nesse nível de tamanho de fura-teto? Nós ouvimos lá no começo a equipe de transição falar que não, é para colocar todas as promessas de campanha, mas promessa de campanha não está na conta. Promessa de campanha precisa ter engenharia administrativa, não pedalada fiscal para tentar, digamos, ganhar um argumento legal com o PEC. Isso não funciona desse jeito. Piotr, mais uma vez, obrigado pelo convite de participar aqui com vocês. Cumprimento o general Peternelli e a professora Juliana. É importante que a gente tenha muito claro
é que o governo do Partido dos Trabalhadores está se utilizando do pretexto do Auxílio Brasil para aprovar uma PEC que, na prática, acaba com o teto de gastos, acaba com a lei de responsabilidade fiscal e acaba com a regra de ouro. Esse é o objetivo. Estão utilizando o Auxílio Brasil, como a gente chama aqui no Paraná, apenas como boi de piranha. É o argumento utilizado para que o PT, finalmente, na visão deles, quebrem, então, com todas essas regras que foram conquistas de responsabilidade fiscal ao longo dos últimos anos. Porque, veja, além da exclusão desses programas sociais do teto de gastos, estão flexibilizando a regra de ouro, estão fazendo com que esses programas sociais não sejam geridos pela lei de responsabilidade fiscal. Eles estão também, vejam só, olha só que ponto que nós chegamos. O governo PT quer, nessa própria PEC, fazer com que gastos sugeridos pela equipe de transição sejam inseridos pelo relator geral do orçamento, através das chamadas emendas RP9, que eles tanto demonizaram como orçamento secreto. Tudo isso está na PEC que nós estamos aí e que vamos discutir nas próximas semanas, primeiro no Senado e depois na Câmara. E também prevêem outras hipóteses de exclusão do teto de gastos, projetos socioambientais, despesas com universidades federais, ou seja, estão utilizando do pretexto do Auxílio Brasil para simplesmente revogar o teto de gastos, revogar a regra de ouro e a lei de responsabilidade fiscal. Deputado, eu fico com o senhor, daqui a pouco eu vou ouvir novamente o general Peternelli, mas o senhor acha que a Câmara vai dar que tipo de resposta? Porque é natural que um governo que chega queira negociar com o Congresso. Tem uma parte do Congresso que sempre pode, digamos, ceder, seja por troca de cargos, enfim, favores, ou esse tipo de coisa que acontece no parlamento. Mas o fato é que nós estamos lidando com uma situação que o país pode ter uma situação gravíssima no ano que vem se ele deixar muito claro que ele não vai respeitar a questão fiscal que tem sido respeitada, apesar da pandemia, que aí foi um gasto internacional, todo mundo teve que gastar e aquele era o momento de passar mesmo, mas enfim, logo depois o país está voltando à relação dívida-PIB que tinha antes lá da pandemia. O que o Congresso vai dizer? E qual vai ser a negociação com parlamentares que podem, digamos, estar mais suscetíveis a ceder aos encantos do novo governo? Veja, essa composição atual da Câmara dos Deputados, Piotr, tem sido muito responsável em relação às regras fiscais e econômicas do nosso país. Convém a gente lembrar que em 2019 nós aprovamos a reforma da Previdência, uma reforma que a princípio era impopular, mas a população do Brasil foi às ruas e deu toda a sustentação política para que a Câmara e o Senado aprovassem a reforma da Previdência. Reforma, inclusive, que nós equalizamos economizar 700 bilhões em 10 anos e agora o PT quer torrar esses mesmos 700 bilhões de reais em 4 anos. Então, veja, eu acho que há pouco espaço para que essa PEC seja aprovada dessa maneira na Câmara dos Deputados. Na semana que vem nós teremos uma reunião do PL e a minha defesa, o meu ponto de vista, será que a gente negue veementemente a PEC dessa forma. Eu vou ouvir a Juliana daqui a pouquinho, mas, deputado general Peternelli, eu estou falando de negociação ali, no varejo. O senhor acha que o Congresso vai ceder aos encantos do novo governo ou vai ter essa noção de responsabilidade fiscal que, aliás, é uma trajetória, o senhor fez menção desde o governo Temer, né? Uma trajetória de recuperação da confiança do investidor no país. Porque tem uma coisa, né? O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva fez jossa, aliás, o que trouxe mais nervosismo no mercado, dizendo, são especuladores. Bom, onde ele acha que ele vai negociar? O mercado, sempre assim o mercado. Onde ele acha que ele vai negociar título de dívida? No mercado. O mercado tem que comprar o título de dívida para pagar, quer seja só os 52 bi ou qualquer coisa a mais. O senhor acha, general Peternelli, que o Congresso vai ter essa noção de responsabilidade fiscal desse histórico de recuperação que nós estamos tendo? Eu acho que essa necessidade de atenção no teto, na parte de responsabilidade fiscal, é essencial. Como dissemos, eu acho que é válido esses 52 bilhões. É válido. O Felipe reportou das universidades, lá está prevendo que o recurso que a universidade faça com a empresa possa não entrar no teto. Eu diria, desde que aquele recurso possa ser empregado em ciência e tecnologia. Pode ser uma hipótese. O investimento internacional de meio ambiente, que ele não entre no teto, é válido, é para ser estudado e verificar como esse recurso vai entrar. Já a outra parte que você citou anteriormente, de 6,5%
de investimentos extras com um teto de 22 bilhões para a infraestrutura, sim, eu diria que nós temos um novo governo que buscar criatividade. E cito o ministro Tarcísio, que tinha um orçamento de 8 bilhões, quando deixou, tinha um investimento de 900 bilhões nos próximos 25 anos. Então, essa criatividade é necessária ao próximo governo. Privatizar não pode deixar de ser uma alternativa. Juliana, a questão é de fazer conta, simples, e não dá para desrespeitar. Eu não consigo entender, sinceramente, eu vou ser muito claro aqui. Fazer jossa com o mercado, achar que o mercado é o fim do mundo, enfim, aqueles capitalistas. Bom, quem é que compra título da dívida? É no mercado que é negociado. Até para esses 52 bi, você tem que falar com o mercado. Agora, se você cria um ambiente ruim no país, aí começa a ter juros cada vez maiores. E quem paga juros é o Tesouro. Vamos deixar isso muito claro, que é financiado com o imposto do cidadão. Esse tipo de coisa ainda convence alguém, Juliana, de não entender a coisa mais simples do mundo? Olha, Piotr, de fato, infelizmente convence quem não quer ser convencido mesmo, né? Leva ao ponto de as pessoas acharem que a gente consegue fazer uma certa mágica, quando você mesmo mencionou, é uma questão de conta, né? O governo, ele não tem muito mais margem do que aquilo que realmente ele recebe para gastar. Então é como se fosse um orçamento dentro da minha casa, da sua. A gente tem uma determinada receita, a gente tem uma capacidade de se financiar, se ficar fora disso, mas não tem como ficar se endividando e tirando dinheiro à torta direito de qualquer lado. Então, é uma questão de conta. Agora, a gente vê realmente uma postura hoje do próximo presidente, né, do Lula, de uma postura muito reativa a esse mercado, mas como você bem menciona, quem compra os títulos públicos, quem opera com títulos públicos é esse mercado. Existe especulação? Sempre existiu, né? A gente não sabe qual é o tamanho dela, mas essa especulação sempre existiu, né? Existiu no primeiro mandato do Lula, existia no mandato do Fernando Henrique, existiu com a Dilma, com o Temer, existiu agora com o Bolsonaro. Isso é um fato do mercado. Agora, a gente também tem que olhar para o outro lado. Tem um lado do mercado que não está especulando, tem um lado do mercado que está olhando que a gente tem hoje uma dificuldade muito grande de enxergar futuro. A gente enxerga, até tem um ponto que eu até vou tomar liberdade de discordar de você, eu não acho que 2023, com esse tipo de gasto, vai ser tão difícil, não. A gente vai empurrar muito a economia para frente, você tem um aquecimento inicial. O que me preocupa muito são os próximos anos, né? Sim. O primeiro ano pode ser até simples, a gente talvez até consiga ver ganhos, mas a gente tem uma trajetória que ainda é muito duvidosa dos últimos 3 anos desse próximo mandato e dali para frente. O mercado sabe entender isso muito bem. Ele sabe que ele não vai colocar dinheiro numa economia que não apresenta uma perspectiva de crescimento. Ele não vai querer aproveitar 2023. Ele quer aproveitar até 2030, 2040. Né? Então, enquanto a gente não tiver essa perspectiva do mercado que não está especulando, realmente a gente vai ter bastante dificuldade de conseguir, inclusive, que o Lula consiga negociar com essa parte do mercado que, como você bem mencionou, é importantíssima. É essa parte que ajuda, inclusive, ele a levar o país para frente. Deputado Felipe Barros, eu tenho 1 minuto mais para o senhor, depois quero ouvir também os nossos outros convidados, mas eu vou voltar à questão do Congresso, né? Obviamente que os partidos podem orientar, mas tem muita gente que foi chamada, inclusive agora, para essa transição. O senhor acha que são esses os parlamentares que podem estar mais suscetíveis a não ter essa noção de responsabilidade fiscal e aprovar gastos, digamos, muito fora do teto, gerando um problema muito para o futuro, ou seja, até de instabilidade econômica no país? Mas, especificamente, o senhor acha que os deputados têm uma opinião e seus líderes têm outra opinião? Porque, normalmente, a equipe vai chamar líderes. Aí nós temos 503 deputados na Câmara, 81 senadores. Como é que o senhor acha que vai ser esse comportamento? Porque eu só queria colocar um aspecto. Nós temos hoje uma população muito mais diligente em relação ao trabalho dos políticos. Ela acompanha a política e ainda bem que isso acontece. A gente está noticiando tudo isso, apesar de alguns casos de censura, e nós sofremos aqui também, tudo o que está acontecendo. O senhor acha que esse parlamentar vai ouvir, digamos, o que a sociedade está falando ou vai negociar aquela coisa de balcão que, lamentavelmente, que é muito ruim, que acontecia até outro dia? Eu tenho certeza que boa parte do Congresso, Piotr, vai ouvir a população, justamente porque a população tem participado ativamente da política. A população sabe hoje exatamente aquilo que está acontecendo. Veja, a PEC foi protocolada ontem e toda a população está, de fato, participando desse debate.
Até porque o presidente eleito, ele tem feito declarações absurdas e estapafúrdias sobre o mercado, como nós estávamos comentando agora há pouco. Agora, uma coisa é fato. Tudo que está sendo feito nessa PEC da transição foi aquilo que o próprio presidente anunciou que faria durante a sua campanha. Então, não é surpresa para ninguém. É por isso que eu tenho a convicção que nós, boa parte do Congresso Nacional, não permitiremos que, através dessa PEC, seja quebrada a regra de ouro, o teto de gastos, a lei de responsabilidade fiscal, dando um cheque em branco para o PT. Aliás, defendo até que essa PEC seja melhor discutida com a nova composição no ano que vem do Congresso Nacional. Se é uma PEC que se refere ao novo governo, nada mais justo que permitir aos parlamentares eleitos, aos deputados eleitos que irão assumir os seus mandatos no ano que vem, que participem igualmente desse debate. Tenho minhas dúvidas se há tempo hábil para que essa PEC seja aprovada em 2 turnos em cada uma das casas, com o quórum qualificado que uma PEC exige, a tempo até o final desse ano. Então, acho justo e válido que a legislatura subsequente, a próxima legislatura, discuta com mais tempo, com tranquilidade e com a serenidade que esse debate requer. Deputado General Peternelli, 1 minuto para o senhor. Especificamente nisso, os líderes podem negociar uma coisa, mas os parlamentares são donos de seus votos. E a gente sabe que essas coisas acontecem ali na Câmara. Por onde o senhor acha que realmente vai o comportamento do parlamentar, levando-se em conta essa diligência maior do cidadão brasileiro hoje em relação à política? Realmente a negociação ocorre com os líderes, mas os líderes devem ouvir os parlamentares. E não resta dúvida que tem toda uma responsabilidade nisso. Nós não podemos esquecer que se você coloca para 4 anos, por um fator eleitoreiro na próxima para prefeito, a decisão não é mais 600, agora nós vamos dobrar 1.200, agora não tem limite, vamos passar para 1.500. Você perde um controle e uma credibilidade. Eu concordo com o Felipe quando falou de discutir no próprio Congresso. Hoje o percentual da nossa dívida está em torno de 67% do PIB e já tem uma proposta do Tesouro de vincular essa responsabilidade fiscal ao percentual da dívida. É um assunto para a próxima legislatura, para estudar, para debater, para ouvir a população, para ter audiências públicas. E eu tenho certeza de que o Congresso Nacional será responsável. Juliana, 1 minuto para você, por gentileza, para fazer suas considerações especificamente sobre esse assunto, por gentileza, em relação a essa diligência maior. Porque fato é que gasto é gasto, não importa. Fora ou dentro do teto tem que ser pago. Dívida é dívida, vai ter que ser paga. Não dá para mudar o nome disso, até porque em algum momento isso vai chegar e vai ter que ser honrado. É isso aí, Piotr. Chega e a conta chega e não chega baixa, viu? A gente sabe que dívida pública faz com que esse aumento de dívida pública, que muito provavelmente acontece, é o único jeito que se tem para financiar essa PEC e esses gastos, vai fazer com que a taxa de juros permaneça elevada durante mais tempo, né? É interessante porque a gente ouviu hoje cedo, né, o presidente Lula na COP falando que ninguém pensa em reduzir serviços da dívida, de reduzir serviços do sistema financeiro. Mas como é que a gente quer reduzir custo do sistema financeiro e custo de dívida se a gente está aumentando dívida, né? Então, assim, existe realmente um embate aí. A gente espera realmente que o Congresso olhe com a devida atenção para essa PEC. Acho que muito dificilmente, eu não sou infelizmente tão, talvez, assim, otimista, né, quanto os deputados, de achar que a gente vai conseguir realmente ter uma discussão, né, que consiga fazer com que algumas coisas que a gente acha que não são boas sejam barradas. Mas eu acho que fato é que a gente tem que colocar assim em cima da mesa que hoje a gente vai ter, com essa proposta, uma dívida maior, um juro maior, essa conta vem para a população, vem na forma de preços mais altos, de custos de financiamentos mais altos, de bem-estar menor. Então, a gente tem que ver o quanto que realmente nessa balança, essa política pode estar pesando daqui para frente. Juliana, muito obrigada. Professora Juliana Linhares, economista, os deputados General Peternelli e Felipe Barros, senhores também, muito obrigado pela participação nesse debate. Boa tarde, hein?